Oi, gente. A nossa aula de geografia de hoje a gente vai dar meio que continuidade àquilo que a gente viu lá na aula passada, certo? Eu quis gravar assim vídeo para não ficar tão, para que vocês visualizem, né? Fica um pouquinho melhor do que os áudios. E aí esse slide que eu preparei aqui, ele vai de acordo com o livro de vocês. Então, se vocês tiverem o livro, abram lá na página 36. Se vocês não têm o livro, eu mandei as folhas escaneadas lá no grupo, então eu vou pedir depois que vocês acompanhem, que vocês façam uma leitura, tá bom? E aí é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a rede urbana brasileira. Na aula passada a gente já começou a ver essa temática, a gente viu qual é o contexto histórico em que as primeiras cidades surgiram. E nós vamos falar um pouco sobre a rede urbana, como ela se caracteriza de modo geral, como essa relação entre as diferentes cidades do Brasil. E aí a gente vai dar uma aprofundada no estudo sobre as metrópoles do Brasil. Tá? Nós temos algumas metrópoles no Brasil e a gente vai dar uma estudada nas características gerais e, por fim, a gente fala das desigualdades que, infelizmente, estão embutidas nesse processo. Bom, então a gente começa estudando sobre a rede urbana brasileira, né? A interligação de cidades forma aquilo que a gente já sabe que é uma rede urbana. Na aula passada a gente começou a estudar sobre metrópoles, a gente viu o conceito de metrópole e a gente entendeu que a metrópole é uma cidade que ela tem uma grande influência ali com relação às cidades que estão em torno dela. Tá? A ligação entre essas cidades acontece por meio de evidências de funções. O que é isso? Geralmente, essas cidades ela tem uma função que faz com que a outra se conecte a ela. O livro de vocês, lá na página 33, ele vai trazer o exemplo da cidade de Santos, que fica no estado de São Paulo, que se liga à capital do estado, São Paulo. O que faz elas estarem conectadas? É o Porto de Santos. A cidade de Santos, ela fica no litoral paulista e ela tem um porto que inclusive é um dos portos mais famosos do Brasil, né? E aí ela se conecta a São Paulo capital, por causa desse porto, né? É uma passagem para o comércio que é feita em São Paulo. Quanto mais acumular funções, mais poder territorial uma cidade tem. Tá? Uma cidade enorme como São Paulo, por exemplo, eu não posso dizer que ela só tem a função, ela não explora apenas uma função portuária. Ela vai ter uma função histórica, vai ter uma função, como é que eu posso dizer, turística. Por ser uma cidade muito grande, ela vai acumular muitas funções e isso vai dar a ela muito poder, muita influência sobre as outras cidades vizinhas e até dentro do próprio território. O livro de vocês, ele traz aí alguns exemplos de cidades que têm algumas espécies de funções centrais. Aí ele traz, por exemplo, a cidade de Juazeiro do Norte e a cidade de Aparecida, em São Paulo, que a função delas é uma função religiosa, elas atraem muita gente por causa da tradição religiosa, né? A, a cidade de Ouro Preto, a cidade de Goiás e de Paraty são cidades que têm uma função histórica e cultural, e aí ele traz outros exemplos aí, tá? O crescimento das cidades propiciou o surgimento de redes urbanas e territoriais. Isso ocorre porque quanto mais as cidades crescem, mais intenso é o processo de produção e distribuição de alimentos, deslocamento de cargas, mercadorias e pessoas pelas diversas regiões do território, já que o campo também se dinamiza e se moderniza com o processo de urbanização, tá? Então, o crescimento da cidade faz com que ela necessite, por exemplo, de determinados produtos, que faz com que ela vá buscar em outras cidades, e muitas vezes são cidades do campo, cidades interioranas, e esse fato da cidade grande ir buscar recursos na cidade do campo, a cidade menor, faz com que a cidade menor comece a crescer também, e assim se cria ali uma rede urbana, certo? Até a década de 70, classificava-se as cidades em um esquema piramidal, que é o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Havia uma hierarquia entre as cidades. Primeiro uma cidade ela era vila, depois ela ia crescendo até se tornar uma cidade grande. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aí no próximo slide.
Esse, então, é o esquema clássico da relação entre as cidades, tá? Toda cidade, ela começava como uma vila. Ela começa aqui como uma vila, e aí, por exemplo, se ela queria se comunicar com o centro regional, antes ela tinha que passar aqui pela influência da cidade local, tá? Até para o crescimento mesmo, primeiro ela era uma vila, depois, dependendo das influências que ela ia fazendo ali com as cidades vizinhas a ela, ela se tornava uma cidade local, depois um centro regional, depois uma metrópole regional, para finalmente se tornar uma metrópole nacional. Se a gente pudesse pegar esse exemplo aqui, considerando a nossa cidade, né, o nosso lugar, vamos pegar aqui, por exemplo, Carvoeiro, só uma hipótese. O Carvoeiro seria uma vila, e aí ele tinha que se tornar uma cidade aqui da nossa localidade, né, uma cidade importante dentro do nosso local. Depois teria que se tornar um centro regional, uma cidade importante para a região, por exemplo, do Vale Acaraú. Depois se tornar uma metrópole regional importante já para o nosso estado. E por último, quando finalmente se tornasse uma metrópole nacional, aí seria importante para o país inteiro, tá? O geógrafo Milton Santos, ele afirmou que nesse esquema tradicional havia uma série de degraus, de etapas, que separavam e classificavam as cidades de acordo com a sua importância dentro da rede urbana. Então, se uma cidade ela quisesse subir de nível, ela tinha que ir aumentando a sua importância e tinha que seguir esse degrauzinho aqui direto, tá? Se essa vila ela quer ter contato com essa metrópole nacional, ela precisa antes se comunicar com cada uma desses outros tipos aqui de cidade, tá? O que acontece em seguida? Por que esse sistema ele faliu? Porque aos poucos, com o desenvolvimento principalmente das redes de transporte, das redes de tecnologia, essa vila ela vai começar a se comunicar, por exemplo, com a metrópole nacional, sem precisar da influência das outras. Então, as pessoas começam a adquirir meios de se comunicarem com as cidades maiores sem precisar passar pela influência dos outros tipos de cidade, tá? É exatamente aquilo que a gente tem até hoje. Hoje, nós temos mais ou menos esse esquema aqui. Essa imagem vocês têm aí na página 37 do livro de vocês, tá? Hoje, o esquema ele é totalmente diferente, ele é complexo. Nós temos aqui, por exemplo, as grandes metrópoles nacionais. Nós temos, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente vê que tem cidades bem menorzinhas aqui que se ligam ao Rio de Janeiro sem precisar passar pelas cidades medianas, tá? Hoje é mais ou menos esse esquema aqui que a gente tem no Brasil, tá? De cidades pequenininhas que conseguem se ligar com cidades grandes sem precisar da influência de outras. Isso aconteceu porque muito devido ao desenvolvimento de transportes e também ao desenvolvimento de tecnologias. Por exemplo, tecnologia de comunicação que permite que, por exemplo, um empresário de uma cidadezinha pequenininha aqui no interior do Ceará, ele consiga se comunicar diretamente com o grande empresário da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, tanto o desenvolvimento de redes de transporte, como o desenvolvimento de redes de tecnologia vão possibilitar que aquele esquema lá piramidal que a gente acabou de ver, ele entrasse em colapso e hoje em dia a gente tem isso daqui, né? Esse esquema bem mais complexo e muito mais democrático também, porque hoje em dia qualquer cidade se comunica com outra sem necessidade de influência de outras. Agora nós vamos começar a falar especificamente sobre as metrópoles brasileiras, tá? Reconhecidamente a gente tem 15 espaços urbanos metropolitanos no Brasil, tá? E aí eu listei aí, coloquei o nomezinho aí de todos eles para vocês, tá? Aí nós temos aqui 15 espaços urbanístico metropolitano no Brasil, né? Entre eles nós temos aqui a maior de todos, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles do Brasil, né? São incomparáveis com as outras. E nós temos aqui também, por exemplo, a nossa capital, Fortaleza,
que está aí que entre os centros metropolitanos mais importantes do país também, tá? Gente, uma coisa interessante, nem toda região metropolitana tem uma metrópole. A gente aprendeu na aula passada que a metrópole é uma cidade que ela tem influência sobre as outras e aí ela vai atraindo ali as cidades vizinhas para sua influência. Mas muitas vezes vai acontecer da gente não ter essa cidade mais influente do que as outras, mas juntando todas ali a gente vai ter um centro bem desenvolvido, com forte desenvolvimento econômico, tecnológico, enfim. Então, não é necessário que a gente tenha uma metrópole para que a gente tenha uma região metropolitana, tá? Em seguida, a gente fala sobre o processo de metropolização brasileira e a relação com o ritmo de crescimento demográfico. A gente sabe que nessas cidades aqui há um grande número de habitantes, né? E normalmente esse número ele apenas crescia, essas pessoas iam se multiplicando, né? Durante muito tempo as pessoas saíam de cidades pequenas, elas iam para a cidade grande e isso ia aumentando o número de pessoas lá. Entretanto, hoje em dia, a gente tem um processo já um pouco diferente, tá? As metrópoles, elas não crescem mais no ritmo tão acelerado quanto as cidades medianas. Isso acontece por quê? Porque com a modernidade, as funções tecnológicas de trabalho, elas estão começando a ir para o interior, tá? E aí a gente tem aquilo que a gente chama de centros intermediários, tá? Onde eles estão passando atualmente por um processo de desenvolvimento, né? As opções, as ofertas de trabalho estão aumentando nesses centros intermediários e aí faz com que eles comecem a atrair pessoas e aí gera consequentemente um aumento populacional. Então o que a gente tem? A gente tem uma diminuição na taxa de crescimento nas metrópoles maiores, enquanto os centros intermediários, as cidades menores, elas estão atraindo muitas pessoas, tá? Isso causa um processo chamado de processo de desconcentração urbana, que é quando a gente tem o número de habitantes nas metrópoles diminuindo devido ao crescimento das cidades ali intermediárias, tá? Essas cidades estão atraindo pessoas, estão ofertando mais opções de melhorias de vida. Isso acaba diminuindo a taxa de crescimento das cidades grandes, tá? Enquanto as cidades medianas elas começam a atrair mais pessoas e, consequentemente, vai gerar um crescimento populacional ou um crescimento demográfico. Beleza? Para finalizar, gente, a gente fala de uma questão que a gente sempre discute em sala de aula que está diretamente relacionado, né, ao crescimento das cidades aqui no nosso país. São as desigualdades socioespaciais. E aí nós vamos tocar aqui em dois pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre o problema dos transportes, né? A gente sabe que essas cidades elas vão crescendo desordenadamente, vão chegando pessoas, e todas essas pessoas elas querem ter um carro, elas querem ter uma moto, elas querem se locomover sozinhas, não depender de transporte público, essas coisas. Só que isso leva o trânsito a ficar extremamente caótico, né? Leva a um afogamento do trânsito. Isso vai acabar causando uma série de outros problemas, né? Problemas ambientais, isso vai acabar gerando também um estresse maior nas pessoas, são problemas assim que surgem, certo? Esse crescimento urbano, ele gera consequências terríveis, as pessoas vão começando a chegar e vão fazer moradia em lugares que não podem, porque o terreno é mais barato, ou coisas do tipo, tá? Sei que um dos principais problemas é o transporte, né? Que é uma realidade que graças a Deus a gente não tem aqui, porque não é uma cidade grande, mas a gente sabe que todas as cidades grandes elas têm esse problema de transporte. E o outro problema também, muito sério, muito forte, é o problema habitacional. Porque no mesmo ritmo que vai aumentando o número de pessoas, vai crescendo também o número de habitações para essas pessoas, né? A gente tem aqui dois tipos de crescimento, que é citado pelo livro de vocês, e aí o autor do livro ele cita um negócio bem interessante, que ele diz que primeiro nós tivemos um crescimento horizontal,
né? Primeiro, as cidades, elas se alargaram, né? Elas cresceram na horizontal. Em seguida, quando esse processo de horizontalidade ele não for mais suficiente, as cidades vão começar a crescer para cima. E aí a gente vai ter um processo de crescimento vertical. Tá? A gente vai ter a verticalização dos edifícios. E o que a gente tem hoje são cidades superlotadas de prédios, de edificações, e geralmente quem vai ficar com as melhores casas são os mais ricos, né? Os mais pobres vão começar a fazer aqui um amontoado, e está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, porque se você não mora numa casa bacana, a tua vida não é tão tranquila assim, né? Isso vai gerando também lucro para o ramo imobiliário. Os grandes empresários vão começar a fazer casas, prédios para alugar para essas pessoas, né? E aí nós temos aqui dois grandes problemas, que é o problema do trânsito e o problema das habitações não planejadas, né? Vão superlotando o espaço e vão começar a chegar a regiões que não são tão legais para a construção civil, e isso causa problemas que a gente vê na televisão, como soterramento de casa, alagamento, essas coisas do tipo, tá bom? Então, o que a gente viu nessa aula, a gente falou sobre sobre a rede urbana brasileira, como ela acontece, né, com as suas características, como é que uma cidade crescia antigamente, como ela se comunicava com as outras antigamente. Vimos as consequências desse crescimento das cidades, né? Vai aumentar aos poucos a relação entre as redes urbanas aqui no nosso país, que está diretamente ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias, de novos transportes. Depois nós estudamos sobre as metrópoles brasileiras, né? Vemos a relação entre elas e também falamos sobre o crescimento populacional diretamente ligado ao crescimento dessas cidades. E por fim, como não poderia deixar de ser, a gente falou desses dois problemas aí. Claro que são muitos outros, mas aí a gente cita por enquanto só esses dois. Tá bom, gente? Valeu. Façam a atividade, que está disponível aí o link no grupo, e façam a leitura nas páginas indicadas também, tá? Qualquer dúvida, falem comigo, por favor. Tchau, gente.